boa noite a todos os ouvintes aí. Eu acho que sim, eu acho que foi cumprida com bastante êxito, a gente consegue assegurar que esse jogo seja em casa e consegue ter um aproveitamento muito bom em casa. Então estou feliz com o que os jogadores produziram. Acho que eles souberam interpretar muito bem o que a gente preparou para o jogo, a estratégia. Em alguns momentos do primeiro tempo, a gente estava um pouquinho ansioso demais e acabou errando umas bolas, o que possibilitou eles a terem alguns contra-ataques. Mas eu acho que o domínio, no geral, foi absoluto. Criamos muitas oportunidades de gol. E aí eu digo isso porque você mesmo citou o melhor ataque aí, a gente poderia estar com números melhores ainda. Mas é isso, vamos trabalhar para ajustar as coisas. Enfim, nas vitórias também sempre há detalhes a ajustar. Mas para essa primeira etapa, a equipe toda está de parabéns. Barbieri, Silvio Loredo, Rádio Futebol Total. Um abraço, prazer em ouvi-lo mais uma vez. E há alguns jogos nós fazíamos uma correlação que o futebol ele é feito de equilíbrio, né? E seu time estava marcando gols, muitos até numa média alta, tanto que o leva hoje a ter o melhor ataque do campeonato, mas também sofria bastante gols. E nos 4 últimos jogos o time sofreu apenas um, aquele gol com o Corinthians, da forma até como aconteceu, sem tirar os méritos, mas uma jogada até um tanto que acidental, aconteceu o gol. Então eu vejo que o seu time, acima de tudo, apesar de já cumprir essa meta, esse objetivo, ele está, acima de tudo, equilibrado. Você encontrou novamente o ponto de equilíbrio e a gente continua no início de uma temporada, né? O Campeonato Paulista, ele dá para se fazer essa preparação. Dentro daquilo que vocês programaram todos da comissão técnica, hoje vocês chegam a 19 pontos. Vocês trabalharam com um número, alguma meta? Vocês tinham em mente, por exemplo, terminar o jogo com o Palmeiras e o time ter um número de pontos X estabelecido? Faltaria quanto dentro dessa perspectiva, se é que ela existia um dia, esse cálculo, para vocês atingirem e fechar com qual pontuação a primeira fase do Paulistão? Boa noite, Silvio. Obrigado pela análise. Eu não tinha um número exato, nem um número específico, até porque ele oscila muito, né, em função dos grupos e tudo mais, mas eu já imaginava que ao redor dos 20 pontos a gente conseguiria assegurar a classificação, talvez não em primeiro, mas conseguiria assegurar a classificação. Eu acho que a gente consegue aí agora já estar classificado, né, e a não ser que o Santos seja capaz de ganhar os 3 jogos e tirar uma diferença muito grande aí de saldo, ele poderia alcançar a gente, não? Então, obrigado. Me corrigir aqui pelo número de vitórias, então assegurado o primeiro lugar. Eu acho que é uma primeira etapa importante, você frisou bem, a gente ainda está no início de temporada. Eu acho que um ponto bacana que a gente tocou pouco no assunto em outras oportunidades, mas que eu tenho sempre batido bastante com os jogadores, é que ao longo dessas temporadas a gente vem buscando um crescimento e um desenvolvimento como equipe, mas como clube também, né? E a gente passou por um momento em que a primeira etapa parece ser competitivo em qualquer circunstância, e acho que a gente conseguiu isso nas últimas temporadas. Mas eu acho que na última temporada, em muitos momentos, jogando contra equipes que a gente tem condição de se impor e de ser superior, a gente não conseguiu os resultados que deveria, por falta de concentração, enfim, por outros detalhes. E a gente tem conversado muito, e hoje a conversa foi essa nesse sentido, de que a gente precisa ser uma equipe que, além de competir com equipes teoricamente superiores, a gente precisa também se impor sobre equipes teoricamente inferiores, né? Não estou dizendo isso como demérito ao Botafogo, mas a gente sabe que investimento, tempo de trabalho, estrutura, qualidade de jogadores, então a gente tem caminhado nesse sentido, de ser uma equipe que consegue se impor sobre adversários com os quais a gente tem condição de se impor. E eu acho que a exceção do começo do campeonato ali, especialmente o jogo fora contra o Mirassol, a gente vem buscando isso e vem fazendo isso muito bem. Então, mais uma vez, eu acho que os jogadores em especial estão de parabéns, porque têm adquirido uma mentalidade cada vez mais vencedora, e o nosso papel é buscar essa mentalidade, buscar essa preparação para que quando chegam as decisões a gente esteja melhor preparado. Alfamix, pode fazer a pergunta. Então, Correio de Atibaia, pode pegar a pergunta da Alfamix, por favor. Boa noite, Barbieri.
Rodrigo Seixas, do Correio de Atibaia. Hoje você pegou uma equipe que se defende muito, né? O Botafogo veio para jogar com linha de 5, depois até acabou mudando durante o jogo, mas foi um time que se fechou bastante. Acho que esses jogos servem, não diria como teste, porque é uma partida oficial, né? Mas de algumas lições que o time pode ter durante a temporada para enfrentar times mais difíceis na hora de atacar, porque acabam se defendendo um pouco mais. Hoje vocês acabaram marcando mais um gol de bola parada. E esses gols têm acontecido bastante. Eu queria que você falasse sobre isso também. Boa noite, Rodrigo. Sim, eu acho que sim. Eu acho que todos os jogos, de uma maneira geral, sempre te preparam, né? Ou te dão a oportunidade de se preparar para os momentos de decisão. Você frisou bem, eu falei isso também no início do jogo, naquela entrevista inicial. A gente sabia que o Botafogo vinha com essa postura de se defender, procurar fechar os espaços, explorar os contra-ataques. Hoje a gente mudou um pouquinho as dinâmicas em relação ao que foi, por exemplo, o jogo contra o São Bernardo, que é uma equipe que atua de forma parecida. Claro que as duas equipes não são iguais, mas eles atuam de forma parecida. Naquele jogo a gente tentou algumas soluções que não deram certo e para esse jogo a gente preparou outras situações, trabalhar um pouco mais as inversões, tentar dobrar mais um pouquinho no corredor. Enfim, eu acho que tentar circular a bola e melhorar o posicionamento para a gente conseguir dar velocidade nessa circulação. Enfim, alguns detalhes que, como eu frisei anteriormente, eu acho que os jogadores conseguiram fazer com maestria e fico feliz. Isso, sem dúvida, prepara a gente para estar enfrentando próximos adversários que também, porventura, venham adotar essa postura. Boa noite, Barbieri, Angelito da TV Bandeirantes de Campinas. Primeiro, parabéns aí pela classificação antecipada, né? Faltam 2 rodadas e a pergunta é o seguinte: o fato deste ano o calendário estar menos apertado, isso te ajudou na hora de preparar a formação tática da equipe? E faltando 2 rodadas, você pretende dar um pouco mais de rodagem para alguns jogadores que pouco atuaram nessa primeira fase? Boa noite. Eu acho que sim, eu acho que essas semanas que a gente tem tido abertas têm sido importantes em todos os sentidos, até porque a gente teve a chegada de alguns jogadores novos, né? O Andrés, enfim, vem colocando o Miguel já mais vezes em campo, o Johan, o Sorriso, isso tem sido importante. Eu acho que esse foi uma conquista nossa, né? Em função da classificação para a Libertadores direta, a gente conseguiu pular 2 fases aí da Copa do Brasil, porque as outras equipes têm jogado durante essas semanas esses jogos. Isso, sem dúvida nenhuma, tem ajudado bastante a gente. Em relação a rodar, eu tenho sim a ideia e tenho essa expectativa, eu preciso só avaliar, porque eu também não posso deixar com que a equipe fique muito tempo, um período grande sem jogos, né? 10, 15 dias aí. Isso também não favorece a que a gente chegue na melhor condição, na melhor forma para um jogo decisivo. Então o momento agora é recuperar os jogadores, avaliar bem aquilo que a gente vai fazer contra o Ituano no domingo fora e depois, pela proximidade do jogo do Palmeiras com o primeiro jogo aí das quartas de final, a gente também tem que avaliar com bastante critério para fazer as escolhas pensando, claro, em fazer um bom jogo, mas também se preparar da melhor maneira para essa que é uma decisão. Mas Bragança pode perguntar. Então 102, pode fazer a pergunta. Boa noite, Barbieri. Barbieri, boa noite. Matheus Pereira, Jornal de Bragança. Barbieri, gostaria de saber se essa campanha do Red Bull Bragantino te surpreende, essa classificação antecipada e a distância para o segundo colocado, que hoje é 8 pontos de diferença. Boa noite. É difícil falar a palavra surpreende ou surpresa, né? Porque claro que a gente sempre trabalha buscando o melhor, enfim, procura fazer o máximo possível um trabalho de excelência. E à medida que os jogos vão acontecendo, não só o nosso rendimento entra em conta, mas também dos adversários, né? Então, claro que eu não esperava que de repente essa distância fosse tão grande nesse momento para o segundo colocado. Mas essas são circunstâncias do campeonato e também não é um ponto que eu perca muito tempo ou que tente valorizar demais. Eu tento procurar focar naquilo que a gente pode desenvolver como equipe. Nesse sentido, eu acho que a gente está trilhando um bom caminho.
vem com um bom desenvolvimento de jogo, com bons números, com boa intensidade, com bom volume, e a partir daí seguir crescendo, como eu disse anteriormente, para os momentos de decisão a gente está o mais preparado possível. Barbieri, boa noite, aqui é Diego Floriano da 102 FM, parabéns pela classificação. A minha pergunta vai um pouco do que a gente percebeu no primeiro tempo, uma saída de bola com o Léo Ortiz aberto pela direita, o Natan centralizado e o Lan Cândido aberto pela esquerda. O que antes, com o Fabrício Bruno, era o Jadson vindo buscar a bola entre os zagueiros. Eu gostaria de saber se essa nova saída de bola é uma tendência para a temporada e qual o impacto tático que essa nova saída de bola tem na equipe. Boa noite, Diego. Bem observado. Não é uma saída nova, a gente já fez em outras circunstâncias, desde início ou também em situações de final de jogo. Para esse jogo em específico, a ideia era que o Jadson flutuasse ali entre linhas, porque eles não tinham um homem que pudesse adiantar a marcação neles. Se eles fizessem isso, eles iam abrir muito espaço para o Ramires e para o Johan jogarem no entre linhas. Então, pelo posicionamento do Jadson, a gente conseguia gerar mais desconforto para eles com o Jadson flutuando ali por trás, né? Não é uma norma, a gente sempre estuda bastante o adversário e tenta criar situações para ter uma superioridade numa fase inicial de construção. Isso pode acontecer com o Luan e os dois zagueiros fazendo uma saída de 3, fazendo o Jadson uma saída de 3, às vezes não encaixando ninguém para fazer uma saída de 3 e procurando superioridade no meio campo e na última linha. Então a gente tem alternado isso. Eles tinham como característica trazer o atacante mais de lado para pegar o zagueiro oposto. Então a gente trazendo esse zagueiro mais para o centro de campo aumentava essa distância e liberava o corredor para o nosso lateral poder dobrar, né? Então a gente fez isso bem em algumas situações com algumas inversões diagonal. O Luan recebeu boas bolas assim, o Aderlan também. Como eu disse, a gente procurou preparar o jogo de uma maneira um pouquinho diferente em relação ao que foi o São Bernardo. Os jogadores executaram com maestria, fizemos um grande jogo, domínio absoluto. Criamos muitas oportunidades. Eu acho que se tivesse algum ponto aí e que eu pudesse destacar que a gente efetivamente tem que melhorar em relação às oportunidades, né? Da gente conseguir ser mais efetivo nas conclusões, porque em algum momento elas podem fazer falta, como fizeram falta, por exemplo, no jogo contra o Corinthians, e aí é seguir trabalhando, seguir ajustando para a gente melhorar nesse quesito também. Barbieri, boa noite, Sérgio Loreto, Futebol Total, parabéns pela vitória, parabéns aí pelo modelo Samurai, novidade hoje aí da galera também, o torcedor ficou eufórico. Me responda o seguinte, Evangelista no banco, o Luan Cândido no final do jogo estragou os planos de uma entrada do Evangelista na reta final, com aquele cartão, quando ele recebe o amarelo, e daí você tira e coloca o Guilherme? Boa noite, Sérgio. Obrigado aí pelo elogio ao novo estilo. Agradecido. Não estragou porque o Lucas fez uma primeira semana de trabalho com o grupo todo. Na semana anterior ele tinha trabalhado comigo, mas de forma reduzida. Então eu ainda quero ter um cuidado com ele, quero que ele consiga adquirir mais volume de treinamento, mais carga de treinamento, até para ter segurança. Ele está há muito tempo sem jogar. E nesse sentido, uma primeira opção para a função ali era o Praxedes, que acabou entrando, né? Como o Praxedes entrou, se eu tirasse o Lucas ia acabar atuando na função do Jadson mais como um primeiro, que ele pode fazer, mas não é, enfim, a principal característica dele. A ideia da saída do Luan, além do cartão amarelo, era dar um pouquinho mais de minutos para o Guilherme. O Guilherme é um menino muito jovem, jogou pouco na temporada passada, então jogou um pouquinho mais esse ano. A ideia é que ele também possa indo conquistando minutos, pegando confiança, pegando segurança, porque a gente vai precisar dele no decorrer da temporada. Eu tenho procurado fazer isso não só com ele, mas com os outros jogadores. A entrada do Miguel no Johan, o Johan não vinha fazendo uma má partida, o Miguel vinha entrando muito bem nos outros jogos. Então a ideia é que esses meninos possam ir buscando seu espaço, buscando confiança, nos ajudando, entrando mais frescos para gerar mais volume, mas foi isso. O cartão do Luan, nesse sentido, não prejudicou a entrada do Lucas, não. Boa noite, Vitor Hugo aqui pela 102 FM. E eu queria saber, essa semana
o Sorriso, ele deve voltar, né, a trabalhar com o grupo. Qual a condição desse jogador para a próxima partida? Outro ponto que também quero tocar com você, é um assunto até meio chato, que você, em outras oportunidades, não quis falar, mas o Bragantino, nesse momento, tem 2 jogadores pendurados, 3 jogadores pendurados para a próxima partida, e você também está pendurado. Seria uma opção zerar esses jogadores para a próxima fase e não correr o risco de entrar já na próxima fase com jogadores pendurados? Bom, boa noite. A primeira questão, não me lembro. Do Sorriso, desculpa. Eu preciso ver como é que ele vai reagir durante a semana. Ele terminou ali o processo de transição com a preparação física, então essa semana ele volta a treinar junto com o grupo, mas é cedo para eu poder passar alguma conclusão. Preciso ver como ele vai responder às cargas de treino, enfim, se ele vai sentir algum incômodo no tornozelo ainda, e também ver como é que ele vai voltar em relação à intensidade, a ritmo, a conseguir acompanhar o trabalho com os demais jogadores. Mas se ele responder de forma positiva, claro que a tendência é que ele possa ao menos estar à disposição para o jogo contra o Ituano. Preciso ver como está a situação do Elinho também, não consigo adiantar mais nada nesse sentido. Em relação aos cartões, é uma possibilidade, a gente vai estudar com calma ainda, não é algo sobre o qual eu tenho me debruçado e pensado a respeito, mas é uma possibilidade. Vamos ver, vamos avaliar. Muitas vezes isso acaba acontecendo de forma natural, já aconteceu momentos em que a gente até conversou com os jogadores, mas é sempre uma situação complicada, porque dependendo da ação você fica até próximo de tomar um vermelho, eles mesmos ficam inseguros com essa situação. Vamos ver com calma e vamos avaliar.